Fala, Rossizão na área. E eu tenho um questionamento pra você. Alguém já chegou pra você e perguntou assim: Cara, você tava naquele lugar tal dia? Você disse: Não. Por quê? Não, é porque eu vi uma pessoa parecida contigo. Tipo, era igualzinha, idêntica a você. E aí você fica se perguntando: Caraca, será que existe uma cópia minha em outro lugar do mundo? E esse vídeo aqui do Fiore fala sobre o perigo de ter outro de você, o Doppelganger. Ó, o terror de existir outro você. Então vamos assistir, porque eu já vi algumas pessoas falarem que já me viram na rua. E isso foi muito impactante. E eu fiquei até surpreso, torcendo para que essa pessoa nunca faça nada, senão o Rossizão vai se dar mal, né? Então se bora pro react. Pode cortar o cabelo, mudar de cidade e atravessar fronteiras. Você pode deletar qualquer rastro do que já foi e sumir do mapa numa tentativa de se reinventar. Mas há algo que nenhum sumiço resolve. Você. Seu corpo herda traços únicos fundamentados na noção de que existe só um você, impossível de ser dividido. É essa convicção que dá um mínimo sentido à nossa vida. Mas existe algo que desafia isso. À espreita, alguém ou algo herda cada parte de você. Caminha com a sua face e ocupa um lugar no mundo que não lhe pertence. Um tipo de fantasma, anomalia ou fenômeno inexplicável. Doppelganger vem do alemão que une doppel, duplo, e ganger, aquele que caminha. Literalmente é o que anda ao seu lado, mais que um mero clone. É uma cópia que carrega os seus trejeitos, sua voz e comportamentos. A gente já viu esse termo em muitos filmes e séries, né? Inclusive a gente já viu até no Supernatural, né? Que é uma das séries onde esse termo ficou mais conhecido no geral. Porque é uma série que todo mundo assiste, né? Todo mundo já viu. Então esse termo... E também no Naruto. Eu acho que o Naruto também fala, né? Não sei. Vocês, otaku de plantão, fala aí pro Rosidão. Em algumas versões ele apenas observa. Em outras aparece para anunciar a morte. No pior dos casos ele toma seu lugar. E se a história fosse essa já seria assustador o bastante. Mas não. Tem mais. O fascínio humano com o conceito de duplo é muito antigo. Num dos primeiros textos do mundo, na Mesopotâmia, os deuses criam um homem idêntico ao rei para distraí-lo e evitar que destruísse o povo. O Dvoinik, para os eslavos, aparece em momentos de ruptura, mudanças bruscas e decisões difíceis. Já no folclore nórdico, o Vardogger chega nos lugares antes de você e usa sua voz para enganar pessoas próximas. Do outro lado do mar, os irlandeses contam sobre o Fet, que surge como um presságio de morte. A forma que se apresenta determina se a pessoa morrerá de forma pacífica ou violenta. Os Changelings já estão em várias partes da Europa. Eles são criaturas de aparência humana usada por fadas ou demônios e para substituir crianças sequestradas por seres sobrenaturais. O que é bem bizarro. Histórias como essa se espalhavam pelo continente, mas foi só no romantismo alemão que a coisa ganhou um nome. Aqui ele não tá falando, eu acho que pode ser dos gêmeos, né? Mas eu creio que não seja dessa característica do DNA, né? De nascer pessoas iguais. Eu acho que realmente ele tá falando com traços que as pessoas aleatoriamente se conectam, né? Elas se parecem. Tipo, existem umas matérias aí que dizem que separam as pessoas, né? E tiraram até fotos, assim, com pessoas que se acham parecidas. Tem atores que são parecidos também. Tipo, alguns atores aí, né, de Hollywood, que também tem essa semelhança, mas não são parentes. Não é só por causa do nome, mas da aparência física. Então, eu acho que é nesse ponto que ele tá indo. Em 1796, o escritor Jean Paul usou o termo doppelganger para descrever, abre aspas, pessoas que veem a si mesmas. Depois daí, não teve mais volta. Com o passar dos séculos, o fenômeno era visto em vários relatos na história. Em 1860, Abraham Lincoln teria notado 2 reflexos no espelho, um saudável e outro extremamente pálido. Sua esposa viu aquilo como um presságio que ele venceria mais uma eleição, mas que não estaria vivo para completá-la. Ela estava certa. No século XVII, o poeta inglês John Donne viu a cópia da própria esposa num lugar, sendo que ela dava à luz em outro. Mais tarde, receberia a notícia que a filha nasceu morta.
A Rainha Elizabeth I também viveu algo semelhante. Sua própria imagem morta na cama, e de novo, dias depois veio a falecer. Mesma coisa para essa mulher, que viu a si mesma e mais tarde faleceu. Mas existe um caso ainda mais bizarro. Esse homem na tela era almirante britânico. Comandava um navio na costa síria, enquanto a esposa recebia amigos em casa. Durante a festa, vários convidados afirmaram vê-lo com uniforme naval, descendo a escadaria e atravessando o salão. No dia seguinte, chegou a notícia. O navio havia afundado naquela noite. E a aparição coincidia com o horário. Então, basicamente, você ver você mesmo e do nada você sumiu do mundo. É tipo isso? Eu acho que esse é o presságio, né? De você acabar vendo você mesmo, além do seu reflexo, ou alguém parecido com você. É esse estilo do doppelganger que ele tá trazendo na história? Coincidia com o horário. Se vocês viram meu vídeo Medo de Fantasmas, em dado momento eu cito doppelgangers como um tipo de um espírito que não só copia a pessoa, mas que na verdade seria ela depois da morte. Não que a aparição do almirante durante a festa era uma cópia dele, mas talvez o seu fantasma voltando para casa. Ou tentando, pelo menos. No traumático filme Lake Mungo, acontece algo parecido. Esse é um dos filmes de terror mais tensos que eu já vi, e mistura o conceito de doppelganger com fantasma e paradoxo temporal. É uma coisa... Outro filme que eu também não vi. Vou botar na minha lista aqui pra assistir, porque eu gosto de filme de terror. Filme de terror, coisa de terror. Fica tudo arrepiadinho, mas eu gosto. meio doida. Vale a pena assistir se você quiser ficar sem dormir por algum tempo. Mas enfim, esse é só um filme e exemplos não faltam. Cisne Negro não é exatamente sobre fantasma, mas na história, a protagonista é atormentada por uma versão de si mesma. The Double, de 2013, mostra como seu duplo pode ser tudo aquilo que você não consegue, e o Homem Duplicado, do mesmo ano, leva isso. Esse filme aí, quando o Rossizão assistiu esse filme, meu Deus, não entendeu nada. Ô, Timão, o que tá acontecendo? Mas é um bom filme. Denis Villeneuve, tá? E o Jake Gyllenhaal, um dos meus atores favoritos. É um filme bom. Assista esse filme. Ao extremo. Nele, um professor universitário apático e introspectivo um dia descobre que existe um ator idêntico a ele. A partir daí, a coisa desanda rápido. Um deles começa a querer viver a vida do outro e o espectador é deixado na dúvida sobre quem é quem, e é uma confusão gigante. Esse filme é tão bizarro que no final tem uma cena como essa aqui. Desculpa aos aracnofóbicos. Nos jogos, a coisa ganha um tom mais macabro, onde a ideia de doppelganger é associada ao estado mental. Em Martha is Dead, a protagonista assume a identidade da irmã gêmea morta, mas aos poucos o jogo revela que essa irmã talvez nunca tenha existido e que tudo que vemos... Esse jogo também é bom. Pra quem também gosta de jogo de terror, esse, meu Deus, mano, é uma obra-prima, cara. Fica até arrepiadinho. E a fragmentação de uma mente afundando no próprio trauma. Nesse caso, o pior não vem de fora, mas de dentro. Isso é que torna o conceito perturbador. Hoje em dia, teorias não faltam. A mais famosa e próxima ao fenômeno é certamente da Avril Lavigne, cantora que teria morrido e trocado por uma sósia em 2003. Essa é clássica, não tão assustadora, mas o caso desse homem é muito pior. Não, essa da Avril Lavigne é clássica demais, cara. É porque ela não envelhece, cara. Porque eu não era pequenininho, ela já era adulta. E hoje, eu já sou adulto velho. E ela ainda tem o mesmo rosto, tem o mesmo físico, tem a mesma característica que ela tinha há 20 anos atrás. Como é que pode, Avril Lavigne? Pelo amor de Deus. Carlos de Luna foi um americano condenado à morte pelo assassinato de uma moça em 83. Bom, segundo ele, não foi o culpado. Jurava inocência e dizia que quem matou era Carlos Hernandes, um homem bastante parecido. Apesar da tentativa, a polícia alegou que Hernandes não era real, e De Luna foi executado. Anos depois, investigações revelam que Hernandes não só existia, como foi preso por crimes semelhantes. Até hoje restam dúvidas se a justiça executou a pessoa certa.
Se até o sistema pode se confundir com um rosto conhecido, o que dirá de nós? A ciência tem... Por isso que eu digo que as pessoas quando dizem que me vêm por aí, por favor, desconfunda, tá certo? Não é hostizão, porque aquela pessoa não pode fazer nada, porque senão vai chegar no hostizão. E aí, ó, eu que tô, ó. Eu que tô é o... Meu Deus, que não pode... Eu chuto que é bom, chuta que pode aí, chuta. suas próprias explicações, e algumas são tão perturbadoras quanto qualquer teoria. A síndrome de Capgras, por exemplo, é um distúrbio neurológico em que a pessoa acredita que alguém próximo, ou ela própria, foi substituída por um impostor. A autoscopia é outro fenômeno bizarro em que o sujeito enxerga uma réplica de si mesmo fora do corpo. Para os mais céticos, quem vê um doppelganger tem algum desses distúrbios, ou até pode ter visto uma pessoa bem parecida. É estimado que no mundo existem cerca de 135 similares a nós. Isso 135? 135 pessoas igual a Rossizão? No mundo todo? De 7 milhões de pessoas? 135 igual a mim? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, não. Não, aí eu fiquei preocupado. E eu preciso contar. Porque se essas pessoas aí fizerem alguma coisa... eu lembrei que foi um ensaio fotográfico, tá? Das pessoas parecidas. É estimado que no mundo existem cerca de 135 similares a nós. Isso poderia explicar o caso de Carlos e outros que vemos por aí. Tudo bem que não explica ver um conhecido ou enxergar a própria cópia dentro de casa. A coisa com certeza piora se tiver de noite e se essa cópia tiver segundas intenções, o que geralmente é o que acontece. Bom, seja lá o que seja o fenômeno doppelganger, é fato que ele assusta, tanto visualmente quanto no sentido existencial. Ele nos faz encarar a possibilidade de que tudo aquilo que nos faz nós mesmos pode ser replicado, descartado ou substituído. Se existe outro idêntico a nós, talvez não sejamos tão especiais assim. E é aí que o horror se instala. Não necessariamente no que o duplo faz, mas no que ele revela. E é interessante pensar, né? Porque se existe outra pessoa parecida com a gente, será que a construção dela é parecida com a nossa? O DNA, tipo, será que quando eu colocar lá vai ter alguma semelhança? Porque pra se ter uma pessoa parecida é na construção física, né? Então, aquela pessoa tem que ser parecida com a gente. Alguma coisa ela tem que estar ali e ter da gente. Porque como é que ela foi construída assim e ficou idêntica, entendeu? Então deu pra entender? Mais ou menos isso, né? Mas no que ele revela. Você já viu um doppelganger? Escreve aí embaixo que eu quero saber e eu vou ler todos os comentários. E aí, você já se viu? Alguém já falou que conhece alguém parecido com você? Que vídeo bom, hein, Fiore? Que vídeo interessantíssimo, cara. E com fatos históricos, né, que ele trouxe aqui. O que significa cada coisa. E é de se ficar espantado. É de se ficar espantado que existem 135 pessoas parecidas com o Rossizão no mundo todo. No mundo todo. E é de ficar preocupado também, né? Mas que belo vídeo, tá certo? Não se esquece, ó. Vídeo original, tá aqui na descrição. Curte esse vídeo também, fortalece o Rossizão, se inscreve e se bora pra outro vídeo depois, né? Porque depois desse aí eu não vou nem conseguir dormir direito, porque eu vou pensar que tem outra pessoa igual a mim. Valeu!